Ei pessoal, tudo bem? Vamos falar de terceiro dia de Copa do Mundo. Hoje mais cheio, hoje temos 4 jogos. Um deles é 1 da manhã, mas é na sequência dos jogos de hoje e no mesmo dia nos Estados Unidos. Temos Suíça e Catar, jogo da seleção brasileira, estreia contra o Marrocos. Também temos no mesmo grupo do Brasil Haiti e Escócia e Austrália e Turquia, o jogo da madrugada. Vou deixar para o final o jogo do Brasil para criar o suspense. Vamos falar primeiro do grupo do Canadá, que jogou ontem, né? Catar e Suíça. É um jogo que, na minha opinião, deve ser o mais desequilibrado de hoje. Talvez a exceção do jogo do Haiti, na verdade, né? Mas o Catar, que hoje treinado pelo grande Julen Lopetegui, treinador espanhol de importância, ex-treinador da seleção da Espanha, inclusive, é um time que criou uma cultura de jogo à la Barcelona, de toque de bola, mas esse jogo funciona para o futebol asiático, né? O Catar é o atual campeão da Ásia, mas tem um time levemente envelhecido, com suas principais peças já mais velhas, a Clan FIFA, ao Moise Ali, ao Reidos, com uma renovação que precisa muito de jogadores importados, entre aspas, como o Edmilson Júnior, Lucas Mendes, brasileiro também, naturalizado, que já é um pouco mais velho também. Então esse time do Catar não é muito confiável, enquanto você tem um trabalho muito qualificado de Murat Yakin na Suíça, com um time que parecia que ia perder Xherdan Shaqiri, sua grande referência, e não ia renovar, mas tem jovens muito promissores, principalmente o caso do Dan Ndoye, a Jardon Jachari, o Rubem Vargas. São bons prospectos e ainda tem a experiência, por exemplo, de um Granit Xhaka no meio campo, um goleiro muito bom no caso do Kobel, que substituiu a altura Jan Sommer. Então esse time da Suíça é bem forte e, na minha opinião, disparadamente o melhor time do grupo. Eu apostaria num resultado bem largo, inclusive. Meu palpite é 3-0 para a seleção suíça. Pulando o jogo do Brasil, vamos para o jogo da Escócia. A Escócia vai enfrentar o Haiti. A seleção escocesa, voltando depois de 28 anos na Copa do Mundo, vai ter que buscar de quebrar o tabu de nunca ter passado uma fase de grupos em qualquer torneio na sua vida, né? Esse jogo é muito importante para a Escócia, justamente porque é a grande chance de vitória que os escoceses têm. E numa Copa que os terceiros colocados se classificam, isso pode ser bastante importante. O Haiti é uma equipe talvez das mais fracas do torneio, volta à Copa do Mundo desde 1974. É um time que falta aquele brilho, falta um jogador de destaque, além de... Bom, tem jogadores que participam da Premier League, caso do Bellegarde, do Isidore, Josué Casemiro, mas não são grandes destaques, são jogadores de times que brigam para não cair, exceção feita ao Isidore, que jogou com o Sunderland, que vai jogar competições europeias. É um time competitivo para o cenário da CONCACAF, que é muito fraco. A Escócia é um time competitivo na Europa, que já vai muito à frente, mas é um time que tem dificuldade na proposição, precisa de alguns jogadores de destaque, como o caso do McTominay, Robertson. Tem centroavantes fracos que não tem grande poder ofensivo, tanto que o grande jogador artilheiro é um meio-campista, no caso do McTominay. É um time que aposta geralmente no 3-5-2, precisa dos seus alas, e quando se propõe a ser o time propositivo, tem alguma dificuldade. Eu ainda assim acho que a Escócia tem o suficiente para vencer esse jogo, tá? Vou apostar que o Haiti faz um golzinho, mas eu aposto ainda num 4-1, mesmo resultado do jogo dos Estados Unidos ontem. Temos também Austrália e Turquia. Acho que tem tudo para ser um jogo animado, tá? A seleção da Turquia é uma seleção jovem, que ama transições rápidas, time montado pelo italiano Vincenzo Montella. Tem Kenan Yildiz, Arda Güler como grandes peças, jogadores que conhecidamente são do toque rápido, da habilidade. E a seleção da Austrália, que teve dificuldade para se classificar esse ano, é um time também da transição, com jogadores novos como Irankunda, alguns mais experientes, caso do Martin Boyle, por exemplo. Eu acho que pode ser um jogo bem divertido, para um jogo da 1 da manhã. Eu apostaria, nesse momento, num 2-2, tá? Vai ser um jogo bem animado. E agora falando do Brasil, eu trago notícias mistas, né? O Brasil deve vir a campo com Danilo e Alexandro nas duas laterais, para o desespero de muita gente. Eles que vão ter que enfrentar a força, a pujança de jogadores de ala como o Hakimi,
como o Brahim Dias, um time de Marrocos que nós vimos contra a Noruega extremamente potente, que tem uma troca de passes muito perigosa, muito rápida, próxima à área, com velocidade que pega os jogadores de lado de campo dos adversários com muita falta de segurança, né? A Noruega, inclusive, naquela partida jogou com uma formação similar ao que o Brasil joga sem bola, uma espécie de 4-4-2. E aquele jogo, espero que o Ancelotti tenha visto bem, porque pode ser uma série de lições para a seleção brasileira, né? A sorte de ter Alexandre e Danilo e os laterais do Brasil no geral é que eles devem ficar mais. E talvez isso, quando no momento ofensivo Vinícius Júnior, Rafinha, Matheus Cunha estejam mais à frente, numa roubada de bola de Marrocos, talvez tenha alguém para proteger nesse lugar. Eu acho que é um jogo muito perigoso para o Brasil. Para nossa sorte, por exemplo, o Marrocos, para o azar do Marrocos, foi cortado o Exalzuli, né, ponto esquerdo dessa equipe, que era um dos grandes destaques do time e provavelmente vai jogar na ponta esquerda um jogador menos experiente. Mas ainda assim não quer dizer que vai ser um time ruim. Eu, um pouco pessimista, acho que esse jogo vai ser empate. Vai ter um 1-1 entre seleção brasileira e Marrocos. E vou dizer mais, acho que vai ser um gol de bola parada na seleção brasileira do Marquinhos. E é isso aí. Vamos torcer para a nossa seleção e até a próxima, pessoal.